Olá, estamos no ar com mais um programa Lives Cultura na UFG, uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Centro Cultural UFG, com apoio da TV UFG, Rádio Universitária, SECOM e Reitoria Digital. Os convidados desta noite são Carlos Brandão e Vitor Cadillac, que falarão um pouquinho sobre a cena cultural de Goiânia. Sejam muito bem-vindos, Carlos Cadillac, cadê vocês? Tô aqui. Boa noite, gente. Que alegria. Para quem está acostumado com a nossa live, a gente sempre tem um roteirinho, mas dessa vez não tem jeito, né, Brandão? Não tem nada de roteiro, não tem nada de currículo, nem apresentação. Vamos bater um papo sobre essa cena cultural, né, de Goiânia. Mas antes da gente começar a falar da cena, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o envolvimento de vocês aí com a cultura, né? Aí, Brandão, pode rememorar aí os velhos tempos, viu? Por que o Brandão virou jornalista, poeta, cantor, produtor, compositor, enfim, essa pessoa singular e um agitador cultural de Goiânia? Singular. Não. Todo mundo é singular, né? Não dá para falar senta que lá vem história, que não senta que lá vem história, né? Então, isso. Eu comecei com produção final dos anos 70, fazendo produção em bares de Goiânia. Então, depois, quando o Santilo foi eleito governador, aí ele e o Kleber me chamaram para assumir uma superintendência de ação cultural. Eu falei, eu não dou conta disso, não. Eu trabalho em boteco, fazendo coisa nas ruas. Mas deu certo, e aí eu acabei entrando nessa coisa de cultura para valer, em todos os sentidos, e comecei a trabalhar com produção para valer também. Mas sempre assim, do meu jeito, é meia boca. E jornalista, eu fui trabalhar no Top News em 78, então eu fiquei 25 anos. Hoje eu não quero trabalhar em jornal mais. Me chamam, me mandam pauta, eu não aceito mais. É isso, rapidinho. E Vitor, então vamos lá. Depois vamos tirar devagarzinho as informações, Vitor, né? É do Brandão. E você, Vitor, você começou também bem cedo no meio cultural, né? Então, você já começou a produzir eventos com 17 anos. E aí, como é que surgiu essa vontade de estar na cena? Acho que, paradoxalmente, o início do Brandão é o início da história de muita gente, né? Assim como a minha história. Eu começo a produzir cultura quando eu conheço o Brandão e numa inquietude de juventude, sem saber o que fazer com um monte de informações, sem saber o que fazer assim, com toda uma estética de movimento, de identidade de grupo que surgia ali no Martim Sererê, que surgia no Goiânia Ouro, né? Eu acabo conhecendo o Brandão e me descobrindo realizado, né? Na produção cultural, ou seja, eu percebi que fazendo festas temáticas, que foi quando eu comecei a produzir, foi através de festas temáticas, eu conseguia me encontrar com as pessoas que eu me identificava, eu conseguia encontrar um ambiente diverso, eu conseguia encontrar um ambiente onde eu me sentia confortável, né? Então, eu acho que a produção cultural surgiu na minha vida muito por uma necessidade, né? A necessidade de ter espaços com a programação e com o conceito que envolveu essa nossa turma ali, que é uma turma que também foi muito formada graças ao Brandão. Depois disso, eu continuei trabalhando na produção cultural, né? Entrei na Fósforo Cultural, que é um coletivo que realiza ações, sobretudo no campo da música independente, realiza o Festival Vaca Amarela, o Grito, La Bomba Latina, que é uma série que teve parceria também com a Universidade Federal. Então, a minha carreira de produção começa assim, com 17 anos, menor de idade, mas realizando um monte de festas e conseguindo juntar um pessoal, né, para se encontrar, enfim. 17 ou 16? 16, né? Foi 16, né? É verdade. O Brandão, ainda bem que naquela época o juizado de menores não estava muito ativo, né? Porque senão ia recolher essa meninada. De Deus. Porque no Martim Sererê mesmo, eu deixava a menina de 14 anos entrar, beber, fumar maconha. Isso no ano de 2001, 2002, 2003. E nunca foi juizado menor lá. Aí, felizmente, né? Porque só foi uma vez no show dos Los Hermanos,
que a Monstro levou Los Hermanos, e aí foram 200, 400 meninas menores, e o juizado foi para ver se não estava tendo problema com o menor. Mas só foi essa vez o Los Hermanos, nunca foi juizado lá. Graças a Deus, né? E, Brandão, falar um pouquinho, então vamos falar um pouquinho, vamos puxar um pouquinho aí, o Brandão, compositor, letrista, né? Você tem parceria com uma série de compositores e maravilhosos. Fala um pouquinho aí desses parceiros. Uai, Flavinha, eu digo que se parceria musical desse já estava morto há muito tempo, certo? Porque eu tenho 70, 80 parceiros. É muita promiscuidade musical, né? Então, assim, mas eu tenho mais de 200 músicas gravadas, por gente diversa daqui, de outros estados, até de fora do Brasil. Eu tenho umas 500 músicas compostas, mas tudo meia boca. Essas musiquinhas MPB de Goiás, esses trem que não dá futuro. Mas o povo gosta, acha bonito, então tá bom. Algumas eu já enjoei muito. Né? Mas eu estava fazendo live do Vaca Amarela outro dia, o João pediu para cantar Pé de Flor. Eu falei, pelo amor de Deus. Parecendo aqueles artistas famosos que não gostam de cantar as músicas conhecidas deles, né? Mas eu cantei, João. Mas eu comecei a compor por causa da minha mãe. Minha mãe, ela ouvia muito rádio e ela sabia cantar as músicas. Então eu aprendi letra, ouvindo minha mãe sabendo as letras das canções. E a primeira coisa que eu fiz na minha vida foi aprender letra de música. E a partir daí eu acho que aprendi a gostar de fazer letras. É isso. E Brandão, você, em 2017, você lançou o Brandão e Amigos, né? Fala um pouquinho desse trabalho recente seu. Isso foi no TCC do curso superior de produção, e aí eu inventei esse negócio de fazer essa palhaçada lá, mas acabou que a gente mudou o nome no final, ficou de menor e de maior, porque tinha um poeta de menor e o boy botando ele como auxiliar de um bar. Eu era dono do bar. E por esse bar passava uma série de personalidades. E aí ficou de menor e de maior o nome do trem. Eu passei 50 anos de Carlos Brandão, ficou de menor e de maior. Mas foi o curso do Basileu França, curso superior de produção. De produção é realmente, essa turma ela é histórica, né? Porque reuniu assim, pessoas que já têm larga, né? Profissionais maravilhosos. Todo mundo, na verdade, era para ser professor, né? Mas precisava de um certificado, né? Só tinha doido, né? O Marcio, o Sandy Lima, eu, o Roosevelt, o Cleuber Garcês, a Janaína Soldera. Gente pra caramba, lá levar o nome todo mundo. É gente demais, demais, demais. Só doido. Não, essa turma foi o máximo. E em relação, então, ô Vitor, fala um pouquinho, o Brandão falou um pouco aí do trabalho dele como músico. E aí, como é que você vê a cena musical goianiense? Você falou um pouquinho aí do seu trabalho com Vaca Amarela, mas também as primeiras produções sempre foram mais ligadas com a música? Sempre foram mais ligadas com a música, e eu acho que Goiânia sempre teve também uma cena cultural muito efervescente nesse segmento da música, né? Assim, quando a gente percebe que Brandão, Gustavo Veiga, Pádua, toda uma turma já produziam materiais muito bons há muito tempo atrás, ou seja, quando era muito mais difícil o acesso a um estúdio, a gente percebe que Goiânia tinha um movimento musical naquele momento, e que isso se repete como ciclos, né, na minha opinião. Então, sei lá, se a gente pode puxar desde a Dona Eli Camargo, né, mas passando por essa geração do Brandão, e hoje a música independente, mais uma vez, colocando Goiânia quase que como uma parada obrigatória para a música independente brasileira, né? Então, assim, acho que sempre foi a música independente que teve esse destaque aqui na cidade. Os artistas sempre conseguiram se articular muito bem de forma independente, né? E Goiânia hoje ainda permanece um grande celeiro, mas também uma parada obrigatória para quem gosta de música brasileira, né? E é um ambiente muito legal a música, porque para além da própria apresentação artística, o ambiente dos festivais, ele é muito rico culturalmente, né? Quando digo isso, digo no sentido da troca entre as pessoas mesmo, né? Da programação paralela que os festivais conseguem construir, mas principalmente porque esse ambiente da música, ele consegue, de alguma forma, dialogar com mais pessoas. A música é uma linguagem da arte um pouco mais democrática, né? Então, eu acho que eu também fui muito atraído pela música por isso, porque é um ambiente onde há também muita troca interpessoal, né? As pessoas acabam criando comunidades em torno, né, desses ambientes musicais. E eu acredito muito na força dessas comunidades.
Não, e também é o seguinte, não só a música popular, né? Mas vamos lá, eu sou da música, né? Então nós temos aí um conservatório que deu origem à nossa universidade, a UFG, né? Então a nossa universidade, a nossa escola de música, ela é anterior à UFG, né? Ela tem mais de 70 anos, ela vai fazer 70 ou já fez, né? A nossa universidade tem 60 anos. E assim, se a gente for pensar também, a gente teve recentemente, uns 15 dias atrás, uma live sobre a Dona Belkis. Brandão conheceu, né? A Dona Belkis, muito amigo. Que é uma pessoa encantadora, uma dama, né? Assim, da cultura, não só também do piano, porque ela também era cronista, escrevia, né, Brandão? Era do Conselho de Cultura, Estadual de Cultura, assim, uma mulher que, assim, realmente batalhou por essa cena cultural. Mas eu vejo que Goiânia e o estado de Goiás me incomoda muito quando as pessoas falarem assim, a capital, Goiânia é capital country. Lembra aquela história, né, o Brandão, Darcy Arcourt? Talvez o Vitor não lembre, porque ele é muito novo. Mas, assim, Goiânia não é só sertanejo, tem nada contra, não, mas Goiânia é a Goiânia Rock City, é a Goiânia da música erudita de grande qualidade, hoje a Goiânia dos palcos, a Goiânia das grandes companhias de dança, dos grandes grupos de teatro, não falo grande no sentido de grande, de quantidade, mas pessoas que têm um trabalho fantástico, amanhã mesmo, uma qualidade, vão começar uma websérie trazendo o trabalho do Marcos Fayad, o trabalho do Hugo Zorzetti, do Otavinho Arantes. Então, quer dizer, essa cena, talvez, vou puxar aí, puxei. Essa cena você viveu, eu não vivi, Brandão. Essa cena, por exemplo, é do Teatro Inacabado, né? Eu não sei se você viveu também, não vou acusar ninguém aí, viu, de DNA, viu, vencido. Mas fala um pouco para nós dessa cena, porque Goiânia, eu sempre vi Goiânia como uma cidade pulsante de cultura. Sabe o que eu acho, Flavinha? Eu vou voltar, se pedir para falar sobre o Inacabado. Eu comecei no Inacabado. Primeira vez que subi no palco, eu tinha 17 anos, foi no Teatro Inacabado, um espetáculo chamado Produto das Latas. Eu era um tipo de um ator que cantava. Então foi a primeira vez. Mas eu não queria muito falar de passado, não, porque isso me enche o saco profundamente, sabe? Eu não tenho saudade de passado, eu tenho saudade do futuro que eu não vou viver, que eu não vou deixar de ver, isso eu tenho saudade. Então é o seguinte, eu acho que a música, a gente está falando de música, a música feita em Goiás, ela tem uma MPB excelente, um sertanejo excelente, um pop rock maravilhoso, assim, um rock and roll maravilhoso, mas assim, de tempos em tempos surge um gênero novo e toma mais a cena. Hoje, quem está aí mais forte, fazendo um trabalho de qualidade, fazendo letras fodas, é o rap. É o rap. Mas como é basicamente preto, pobre e periférico, aí repercute menos. Isso é uma palhaçada, porque o meio musical, meio artista também esconde isso. Meio artista também é preconceituoso. Então, assim, hoje o João Lucas falou, então você está falando tanto de rap, me passa algumas artistas do rap. Eu passei um tanto de mulheres e de homens que cantam. Quando eu terminei de passar, eu estava lembrando, eu passei uns 20 e poucos artistas para o João. O João foi ouvindo. Quando terminou, falou assim, eu estou passado. Eu estou passado. Isso é muito bom. Mas é muito. Eu já falei para o Vitor várias vezes, Vitor. O rap feito hoje é melhor. A MPB nossa, ela estagnou, ela ficou fazendo quase a mesma coisa que a gente fazia nos anos 80, 90. O sertanejo ainda é o mesmo, certo? O pop rock também ainda é o mesmo. O rock and roll, ele caiu, desmoronou profundamente. São pouquíssimas bandas que não estão na ativa. E o rap está aí com dezenas de garotas e garotos fodas, fazendo um trabalho maravilhoso. Então, acho que a gente que faz produção. Eu criei uma produtora chamada Ódio Revolta. É eu, o Bruninho Revolta, o Everson, sabe? Eu estou chamando um rapaz do rap, o Felipe, que é produtor de rap, para entrar com a gente. A nosso interesse é trazer para os teatros, desses teatros que abrigam grandes artistas, trazer as pessoas da periferia. Nós só vamos trabalhar com artistas de periferia. É uma produtora para tomar ré, sempre. Brandão, já tem o primeiro convite, Centro Cultural UFG. Você pode esperar o ano que vem, quando a gente reabrir, claro. Ou pode fazer na terça. Na terça, está aberta ainda a pauta, ainda temos algumas pautas na terça, poucas, mas temos. Eu quero. E a gente faz transmissão, Brandão. Duas terças. Então, beleza. Está fechado, hein? Compromisso.
Já vou te chamar aqui depois da live, viu? Ô, Flávia, cultural infelizmente... funcionando. Funcionando. Ô, Flávia, infelizmente, ainda tem teatro que acha que rap é vandalismo. A gente vai tentar marcar data e fala, vamos quebrar tudo. Não. Ou, não é não. Não é porque é preto, é de periferia, é pobre, que vai quebrar o teatro. Não. Sabe? São artistas geniais. Sabe? Não vou citar nome aqui de alguns, porque fica até feio citar uns, não citar outros. Mas eu tenho um rapaz aí que chama Silver Tape, que para mim ele é o melhor cantor de Goiânia hoje. Uhum. O melhor vocal de Goiânia, a melhor voz de Goiânia, é o Silver Tape. Sabe? Mas não assim, sabe? Se citar só um. Então tem gente boa demais e a gente tem que deixar essas pessoas ocuparem esses espaços, porque hoje eles são os caras da música feita na cidade de Goiânia e da grande Goiânia. Com certeza, Brandão. Então, eu já fiquei feliz mais ainda de receber vocês dois, que para mim são pessoas queridas e, assim, no meu campo pessoal, né? Mas também porque a gente quer trazer, a gente na UFG a gente sempre quis trazer a diversidade para dentro das nossas programações. Antes de passar por Vitor, eu vou falar que já chegou aqui o Pantaleão, chegou o Renato Malta, dando um abraço para todos, falando parabéns, Flávia do Centro Cultural, pela mesa de hoje, convidados mais que especiais. Um beijo para o Renato. Ronei Vieira está aqui, o Everson Alcântara, o MR Mr. Vitôncio, mandando um coração para você, viu, Brandão? O Pantaleão comentando, o Pantaleão comentando que o seu curso lá no ITEGO Brasileiro França, o Brandão, foi o primeiro curso que só tinha professor no corpo docente. Pantaleão, cara, gosto dele. Da história. Ó, a Fernanda Fernandes está aqui com muitos coraçõezinhos, amores da minha vida. Fernanda Fernandes é seu pudim. Nunca. Te amo, Fernanda. Beijo. Ela falando que Goiânia nunca vai ser só sertanejo, é sertanejo em outras coisas também. Ô, Flavinha, esse Everson aí era sócio do Cadillac nas primeiras peças que eles fizeram. Aí, Matriz e filial. Matriz e filial. Ó, João Lucas, que teve aqui semana passada, tá mandando um abraço, e que fez agora, né? O Vaca Amarela, acabou de fazer o Vaca. Depois você vai falar da sua participação no Vaca, o Brandão. Te amo, João. O João falando aqui, ó, Brandão me aplicou hoje em vários sons novos. É uma aula de injeção de ânimo conversar com esse mestre. Reoxigena tudo. Obrigada por existir, Brandão. Viu? Obrigada. São Brandão. Ô, João, nós temos 2 datas no Teatro da UFG para fazer rap. Se prepare. Isso, já temos. Está prometido e vai ser cumprido. O Everson falando que é o Ódio Revolta, que é o projeto de vocês. A Botelho mandando, a Fernanda Botelho, um abraço para o Vitor. Estamos juntos. Outro abraço, Fernanda. E boa noite a todos. E o Dorivan está mandando um alô. Vitor, então vamos lá. Vitor, fala para mim o que é ser um dos filhos do Brandão. É até nome de banda, hein, Brandão? Filhos do Brandão. Filhos do Brandão. Eu vou até fazer um gancho com o assunto anterior, assim, que eu acho uma coisa muito bonita, sabe? Uma coisa muito, muito estimulante, muito que me emociona no trabalho do Brandão, é esse compromisso que ele tem com democratizar a cultura, sabe? Eu acho que ele fez isso com o rock no Martins Sererê, eu acho que ele está fazendo isso com o rap agora, eu acho que ele ressignifica os espaços por onde ele passa, justamente conseguindo democratizar a pauta, democratizar o preço do ingresso, democratizar o acesso. É o que a UFG faz também no Centro Cultural da UFG, é o que a professora Flávia procura fazer nessas realizações da universidade também. Mas, assim, eu acho que isso é muito importante por um motivo: a cultura é emancipadora. Então, quando você consegue trazer um jovem da periferia para dentro de um teatro com estrutura, com camarim, com som de qualidade, com luz de qualidade, isso vira uma injeção de estímulo, uma bomba de ânimo, que, na verdade, passam a potencializar esses artistas, e aí sim a rede e o movimento cultural passam a borbulhar e criar uma efervescência, né? Então, assim, ser filho do Brandão, na verdade, é conseguir ver do bastidor e do público essa democratização acontecendo, sabe? Essas revoluções acontecendo nas pessoas que passam por esses espaços.
é impressionante, assim, os primeiros shows dos artistas, os primeiros shows das bandas lá no Martins Sererê, e a gente sabe que tudo isso foi proporcionado graças a esse trabalho de gestores como vocês, que democratizam o acesso e que entendem a importância da cultura como emancipadora. Então, ser filho do Brandão, na verdade, é se emancipar. Eu fui emancipado, então, com 16 anos, eu me entendi, né, na vida e fui emancipado, enfim, acho que muito por conta desse contato com o Brandão, com as produções dele, com esse jeito de ver o mundo, de ver o equipamento público, sabe, com esse jeito de ver a responsabilidade do Estado em relação à cultura, desse jeito de trazer, assim, a cultura para o centro da coisa, né? Então, ser filho do Brandão é isso, é entender que, na verdade, nós somos trabalhadores e nosso trabalho é conseguir garantir tudo isso, né? O show para a plateia e conseguir garantir também o espaço para o artista, porque isso constrói uma sociedade melhor, uma civilização melhor. Então, acho que o Brandão me contou muito sobre isso. Tem 2 casos aqui, um sobre o Elquis e outro sobre o Vitor. O Vitor tinha 17 anos e a Monstro contratou ele para fazer para comandar uma área específica do Nós, eu acho que o Nós, parece. E o Vitor, eu cheguei eu estava dirigindo o Goiânia Ouro nessa época, acho que era 2007, será que era que era? E aí eu cheguei no Ouro e tinha assim, umas 50 pessoas e um moleque de 17 anos falando. Pá, 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 pá. Aí eu falei, meu filho, você é produtor mesmo, porque essa conversa boa, esse tanto de gente acreditando em você, porque ele falava com a propriedade, sabe, com conhecimento de que o Vitor tem isso. O Vitor tem um conhecimento assim, se ele não tiver, ele inventa na hora. Então, assim, e todo mundo acreditou, ele criou o negócio, a área dele no festival funcionou pra caramba, e foi muito massa. Então, o Vitor tem essa coisa, ele tem intuição, isso é muito importante. E a Dona Belquis, ela foi secretária de Cultura de Goiás, não era secretaria, chamava Assessoria de Cultura de Goiânia. Era tipo de secretaria. Não tinha dinheiro, não tinha nada. E ela fazia o que ela dava conta de fazer. Eu trabalhava no jornal, era moleque, comecei a falar mal da Assessoria de Cultura. Aí um dia ela me ligou e falou assim, você podia vir conhecer a minha estrutura? Eu falei, posso. E eu fui. Resumindo, ela me deu uma aula de democracia, uma aula de humildade, e uma aula de conhecimento de coisa pública que eu não conhecia. Eu saí de lá e falei, Dona Belquis, eu vou trabalhar de graça para a senhora aqui. Quando você precisar de mim, me chama. Faço produção para a senhora de graça. Nunca mais. Hoje, quando eu vejo uma pessoa mais nova falando mal de quem está aí no poder, que é mais velho, eu falo assim, porra, essa pessoa devia ir lá ver o trabalho dela primeiro. Igual eu vi a Dona Belquis, eu fui lá e vi. Eu conheci, poxa, ela não tinha culpa nenhuma das coisas dela, algumas coisas não acontecerem. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha estrutura nenhuma, sabe? Então, Dona Belquis era a democracia em pessoa e a elegância em pessoa. Sim, é bom, é bacana, porque a gente teve aí 20 de agosto, que é a homenagem, né, que é feita em Anhã do Couto desde 75 anos atrás. A avó dela, a avó dela é a nossa Chiquinha Gonzaga, né? Ela que foi pioneira, acompanhava cinema, né? Cinema mudo, e também ela que idealizou a escola de música. Ela que, vamos falar assim, incutiu na cabeça da Belquis, falou, olha, você tem que criar um conservatório de música, porque ela era mineira, né? Em música, aquela tradição mineira do conservatório, e a dona Belquis cumpriu. Então, eu vejo hoje a escola de música, e a gente de Goiás, a gente realmente, a nossa escola ela é diferente do restante das outras instituições, eu percebo que todo mundo é muito ativo, você vê, tem milhões de coisas acontecendo na EMAC, a EMAC é um furacão, e eu vejo que muito por conta desse legado da dona Belquis, que a gente faz sem dinheiro mesmo, Brandão. Por exemplo, o Vitor sabe um pouco mais, mas você também sabe. A gente a gente não tem dotação orçamentária na UFG, nem a Pró-Reitoria de Extensão, quanto menos a cultura. Então, a gente vai criando as condições e vamos fazendo, né? Então, na verdade, você falou do Vitor, da intuição, né? Realmente, quem trabalha com produção, gestão de cultura, tem que ter esse elemento criativo, que é o elemento do artista, né? O gestor que não é criativo, ele né? Então, o primeiro gestor de cultura deveria ser da área de cultura, né, Brandão? Né? Ou pelo menos entender, estar, né, dialogando com todos. E não precisa ser artista, né? Mas que seja uma pessoa que admiradora, né, e consumidora de cultura e que faça esse diálogo com todos. Então, puxando aí um pouquinho, eu quero falar um pouquinho do Martins Sererê, apesar de você falar que não gosta de falar de passado, Brandão. Mas o Martins Sererê, quando o Martins Sererê foi fundado,
Aliás, a peça Martim Sererê, você está vendo que eu também já estou podendo contar a história, né, Brandão? Estou ficando preocupado com isso. Mas a peça Martim Sererê, quando ela estreou aqui em Goiás nos anos 90, tá certo que eu era uma criança, viu, Brandão? Mas isso me deixou estupefata. Eu lembro, realmente, eu fui com a minha mãe, né, para a estreia, eu vi as duas versões, né? A versão que era o Maurício de Castro primeiro, o narrador, depois o Júlio Van. E, assim, a primeira vez que eu vi aquele painel de Ciron, o Pato, eu lembro direitinho, sabe vendo? Olha, o Pato ali na percussão, né? E aí cerrou e vi aquele espetáculo, aquilo mudou minha vida. Posso falar que aquilo vi, né? E logo depois o espetáculo foi tão marcante que teve também turnê na França, em outros países. E o secretário, na época, que era o Kleber Adorno, ele resolveu, então, revitalizar as caixas d'água, né? Aí você pode falar mais, Brandão, e fazer o Centro Cultural Martim Sererê, que, para mim, é um espaço, assim, único no Brasil e no mundo. É um espaço assim, maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouco, porque você também tem... Martim Sererê tem muito também, né, da sua gestão. Ô, Flávia, no dia 17 de março de 1987, a gente assumiu a Secretaria de Cultura do Estado do Verde Santino, no dia 15. No dia 17, o Kleber me chamou na sala dele, eu era um cara novo, cheio de planos de cultura, e ele falou assim, queria que você fosse visitar umas caixas d'água no setor sul, disse que são belíssimas, dá para fazer alguma coisa lá. Eu falei, Kleber, eu vim trabalhar com cultura, vim trabalhar com caixa d'água. Falou, Brandão, para de ser murrinha, vai lá e vê essa trem. Aí eu fui, a entrada é para 84, onde eu jogo uma creche, eu cheguei, era um mato só, mas eu me apaixonei pela energia do lugar. Porque o grande barato do Martim Sererê é energia. Aí eu peguei e comecei a desmatar, que tinha muito, não era mato, era saroba, como diz Goiânia. Começamos joguei, britei todo o espaço e chamei o Gustavo Veiga, o Gustavo fez o projeto arquitetônico do espaço. Aí o Arizinho Alencastro Veiga foi fotografou. Tanto que as únicas fotos que existem do mês de março de 87 são do Arizinho. Eu ainda tenho 5 aqui em casa. A gente criou um projeto, a assessoria de planejamento da Secretaria fez um projeto chamado Novas Águas, que é o nome que o PX deu esse projeto, chama Novas Águas, ia passar novas águas culturais pelas caixas d'água, e mandamos para o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura, um projeto muito bonito, não aprovou, óbvio. E aí o Kleber me chamou um dia na sala dele, com toda a parte de arquitetura da mesa, assim, as plantas. Ele falou, vou fazer isso aqui. Eu falei, que jeito? Você é louco? Eu vou invadir. Aí ele invadiu, literalmente, contratou uma empreiteira para fazer sem ordem de ninguém. Aí quando ele chamou o Santino para assistir, o Marcos estava... Eu tinha chegado na sala da Maria Badia, que era secretária junta, e o Gustavo. Aí tinha um rapaz lá que falou assim, eu queria um local sórdido para ensaiar. O Gustavo falou, sórdido? As caixas d'água, Carlão. Ele falou assim, que caixa d'água? Eu falei, vamos lá. Aí levamos o Marcos, era o Marcos Fayad. Estava sendo contratado para montar o espetáculo. Levamos lá, ele apaixonou pelo local e ficou. Aí quando o Santino chegou, tinha gente ensaiando. O Kleber chegou, mostrando algumas coisas e falou assim, aquilo lá era da CEL, que eu tinha negociado com a CEL. A CEL tinha um projeto para um prédio de 20 andares, ali onde era o Martim. Aí o Santino falou assim, não, tudo bem, Kleber, eu dou para você esse espaço. Eu só quero aquele biquinho de cima que vai ser uma creche. E aí aconteceu, a creche está lá, o Centro Cultural está lá, foi inaugurado em outubro de 88, com o Geraldo Vandré à frente, porra louca total, torcendo a cabelo assim, e com a passeata que foi do centro administrativo até o Martim Sererê. E aí é só história, é só lenda. Eu voltei no Martim Sererê em 99, quando me chamaram para administrar. Né? Não, mas é muito legal essa história. E, Vitor, e o Martim Sererê? Porque o Vitor, assim, depois que ele se tornou produtor cultural, ou seja, a maior parte da sua vida quase, né, Vitor? Você está no Martim Sererê. E aí, o Martim Sererê na sua vida e na cena cultural de Goiânia? É isso, Martim Sererê é divisor de águas, né? Eu até amo o nome Martim Sererê, mas acho que esse nome lendário do Novas Águas, Brandão, né? É isso?
Eu acho que é justamente sobre isso que o Martin Sererê fala, né? Ele é um divisor de águas, ele traz novas águas para as pessoas que passam por ali. Realmente. E quando eu digo que a cultura emancipa, ela emancipa em lugares que a gente nem imagina, porque cada ser é um ser, cada pessoa é uma pessoa, cada cabeça é uma cabeça, né? Então, assim, no meu caso, a produção cultural, o contato com os artistas, com o tipo de pensamento progressista e utópico que geralmente existe nesses ambientes, me fez passar de produtor cultural, né, para ativista da cultura. Então, assim, é muito legal quando a gente começa a entender também como que a música, a cultura, os eventos, o encontro, né, é perigoso nesse ponto, né? Então, assim, o Martin Sererê foi um divisor de águas muito nítido para mim. Ali eu fiz as primeiras produções também, ali eu conheci os artistas locais que me deram mais intimidade com o meu território, sabe? Que me ajudaram a construir uma identidade goiana. Né? Então, assim, eu tenho uma identidade goiana, apesar de adorar sertanejo, que não é a identidade do sertanejo, é uma identidade goiana muito própria desses ambientes urbanos, efervescentes e de juventude que o Brandão colaborou na existência, né? Então, eu acho que é um pouco por aí a história do Martin Sererê, é divisor de águas para todo mundo, traz novas águas na vida das pessoas, né? E é esse ambiente que faz esse mix tão lindo e poderoso que é o mix da juventude, sabe, da inquietude da juventude com a cultura. E aí a conta não tem como dar ruim. Quando eu convidei a moça para ir para Martin Sererê, fazer produção, fazer os festivais dela lá, que era Bananada e o Noise, eu achava que cada ano eles faziam num local da cidade, e aquilo perdia um pouco da parte administrativa do espaço, de crescer a moça. Aí, graças a Deus, eles toparam, né? Os dois Léo, o Léo Bigode, o outro Léo, o Fabrício Nobre e o Márcio Júnior, que eram dois garotos, porra louca total, mas geniais. Então toparam e foram fazer lá. Mas com isso, foi quem? Foi o segundo da Two Beers, sabe? Fazer a produção do que ele chamava de a coisa mais tosca que ele fazia. O João Lucas apareceu no dia, porque eu contei o João Lucas, o Feoli e o Adriano no show, e eu falei, gente, eu estou montando uma produtora, chama Saci. Vocês podiam ser produtores. Aí eles foram, os três, fazer a produção. Depois o Feoli foi para outro lugar, e o Adriano foi, e o João Lucas continuou como produtor. Quer dizer, essas novas vagas, realmente, o Vitor está com razão. O João Lucas é fruto dessas novas vagas. O João Lucas foi uma nova água, sabe? O João Lucas chegou no Martim fazer produção para mim, ele tinha 18 anos, cara. Era um moleque, um moleque. Tinha uma banda chamada Jonix. Eu falava, parecia nome de camisinha, sabe? Era Jonix, a banda pop. O João Lucas hoje é um dos maiores produtores desse país. Só isso. Eu também acho que é por aí, Brandão. Assim, acho que a gente está falando de pessoas muito queridas, muito próximas, mas que foram contaminadas por essas novas águas aí do Martin Sererê, né? E pela democratização dos espaços. Com isso. Se você democratiza o espaço e deixa as pessoas usarem, não pede CPF, não pede currículo de ninguém, não. Se o cara for ruim, se o grupo for ruim, ele acaba por si. O público acaba com ele. Deixa fazer, o cara não está desafinado, não deixa, ele vai, um dia ele para. Não pede currículo das pessoas, não, deixa fazer. Deixa o sonho dela acontecer ali. Se ela não tiver talento, ela vai parar. É isso que eu fiz a vida inteira. Quantas pessoas pararam, que hoje são meus amigos particulares, pararam porque eram ruins? Né? Olha, só para a gente... Vamos só dar um oi aqui para o pessoal que está chegando. A Cristal Mendes, falando que é muito bom ver a galera da cultura de Goiânia reunida nesse espaço universitário, né, abertíssimo para receber a diversidade que a cidade tem. Né? Vitor Cadillac, Brandão, beijos. A Cristal. O Pantaleão está perguntando a opinião de vocês sobre qual que é o papel de gestores culturais, né, na esfera pública, mas daqui a pouco vocês respondem. João Lucas falou, Cadillac veio muito jovem, cheio de estímulo, e sem dúvida é um dos nomes mais importantes da articulação cultural nos últimos anos na cidade, dialogando com a juventude. A Fernanda Fernandes está dando aplausos, coraçãozinho. O João Ferreira mandando um beijo. Asas do Picadeiro falando salve, Carlos Brandão. Então, assim, mexendo nessa coisa da gestão cultural, Brandão, depois o Vitor vai falar, fala um pouquinho também do outro projeto, né, que é um projeto que ainda permanece, né, mas
muito por conta, né, da força sua, né, que é um projeto seu e da Marci, do pessoal, que é o Chorinho, né? Como é que surgiu essa ideia do Chorinho que virou assim uma febre, multidões ali na frente do Grande Hotel? Fala um pouquinho desse projeto que é querido para todos nós. Para você perguntar isso, porque as pessoas confundem muito o Chorinho com o Brandão. E o Chorinho é a ideia do Oscar Wilde. O Oscar Wilde é um cara que nos anos 80 criou uma escola de música chamada Clube do Choro. E pelo Clube do Choro passaram músicos que hoje são músicos que mandam no instrumental de Goiás, que é o caso do Budi, que hoje está em São Paulo, Budi Garcia, caso do Donato Mendes, caso do Fausto Noleto, caso do Márcio, baterista. É gente pra caramba que passou pelo Clube do Choro. Essa ideia, eu tenho certeza que ela era do Oscar há décadas. Quando chegou em 2007, eu sei que ele propôs isso para o Kleber. Aí o Kleber convidou a Marley, a Marley e o Oscar que criaram o Grande Hotel Revive o Choro. Depois passou para o Grande Hotel Vive o Choro. Eu entrei no Chorinho em 2010 e fiquei até 2012, depois voltei em 2017. Quer dizer, a minha participação no Chorinho foi depois, mas quem criou, a ideia inicial é do Oscar. A gente também, eu gosto de dar pingo dos is, não tem como você negar que o Kleber é um grande cara que fala assim, vou fazer isso, pode fazer. Quando o Oscar chegou com a ideia do Chorinho, ele topou na hora, sabe? Seja o Canto de Ouro, levamos para ele, eu e o Chafim, topou na hora. Quer dizer, ele é um cara que muita gente critica, mas é porque não faz igual o que ele faz. Ele é um gestor. Da Secretaria de Cultura que teve em Goiás, ele, para mim, ele e o Sandy Lima são os gestores mais importantes. Tá? Tanto é que a gente está vendo aí os marcos, né? Os marcos aí que são todos da gestão, né? Sobretudo do Kleber e na prefeitura do Sandro, né? Bom você lembrar, porque o Carlos é também o Oscar Wilde, né? Eu sou violonista, conheço demais ele. Inclusive o Rogerinho também, Caetano, né? Que hoje também é o cara das 7 cordas, saiu, né? Foi aluno do Sim, passando no Oscar. Do Oscar, né? O Oscar é muito importante. Na cultura goiana, na música, você vê, a gente já passou aqui por Dona Belquise e a tradição do conservatório, o pessoal do Chorinho, o pessoal da MPB, o pessoal do rock pesado, o pessoal do pop rock, o pessoal da MPB, até teve ali uma pergunta que eu esqueci, eu li, mas não falei, perguntando, o que é MPB, Brandão? MPB goiana. Quero perguntar, né? MPB goiana é o quê? É Nilton Rabelo, é Pado, é Gustavo Veiga, João Caetano, Maria Eugênia, Maíra, sabe? É um punhado de gente que faz MPB na cidade, faz bem feito. Não pode negar que a MPB nossa, ela é muito bem feita, é uma das melhores MPBs feitas no Brasil. Só que a MPB é um gênero musical que, no Brasil, ele caiu muito. Caiu não em termos de qualidade, em termos de divulgação, né? Entraram outras coisas. E a gente não vai falar que são ruins, não, porque o funk é bom pra caramba. Então, você viu um funk do moleque aqui de Trindade ontem, que é do caramba, velho. Mandei pro João Lucas hoje. É genial. Então, assim, sabe, tem épocas boas para cada estilo musical. Agora é o funk e o rap e essas coisas. E eu acho que está mais propício do que nunca, né, Brandão? Porque agora você tem a internet, a facilidade do artista se posicionar como artista nas redes sociais, né? Eu acredito que hoje a gente tem uma qualidade, não, mas uma quantidade também, qualidade e quantidade maiores de eventos na cidade, eventos culturais. Então, eu acho que a juventude está cada vez mais perto, né, do sonho de se tornar artista, assim. Então, é muito legal ver que isso tudo está diretamente ligado à questão de gestor cultural também, né? Ou seja, o surgimento das novas linguagens, dos novos artistas, depende muito do gestor cultural conseguir criar um ambiente propício, né? E também tem uma coisa, o Pantalhão perguntou qual que é a função do gestor. Lá atrás eu falei, Pantalhão, é democratizar o acesso dos artistas e do público ao espaço que dirige. Não inventa a roda, não, velho. Eu sou diretor do... Não, você não é diretor de porra nenhuma. Você está lá para trabalhar para as pessoas, você está lá para deixar as pessoas fazerem as coisas dela. Você não entende de arte muito, não. Cuida bem do seu espaço e deixa as pessoas fazerem. É só democratizar. A lição 1 e única é democratização. Eu fico sumindo um pouco da tela, porque todo velho tem problema de labirintite. Artista igual pedreiro, né, Brandão? Assim, acho que
o Fora do Eixo e o Macaco Bong conseguiram deixar um recado muito legal sobre isso. O artista é igual ao pedreiro, na verdade, é uma profissão, é um trabalho, né? Não tem endeusamento disso, né? Então, acho que isso é muito legal também. Nós esquecemos de falar, Fábio, da Cici Pinheiro. Quando o Marcos Fayad saiu da direção do Martins Sererê, a Cici foi a segunda diretora do Martins Sererê foi a Cici, sabe? Ela era minha funcionária, eu era superintendente, ela era diretora. Porque o Martins Sererê era ligado à minha superintendência, ela me chamava de chefe. A Cici era genial, a Cici era engraçadíssima, maravilhosa. A Cici participou de uma novela que foi gravada não, era transmitida ao vivo aqui em Goiânia, não era, Brandão? A Cici, ela dirigiu, produziu, fez roteiro. Certo? A Cici foi a primeira pessoa a dar um beijo na boca no teatro aqui em Goiânia. Quando ela beijou na boca, no outro dia ela era prostituta. Então, ela foi expulsa de Goiânia, ela foi embora para São Paulo, foi morar com a Mimi, a irmã dela. Aí ela voltou, com todo o embasamento que ela teve em São Paulo, com conhecimento de televisão que estava começando lá, e veio fazer novela na TV Anguera. Era novela tudo ao vivo. As plantas eram galho de árvore, no final da noite estava tudo murchando, porque as luzes eram muito fortes. A Cici deu o segundo beijo na boca, o primeiro beijo na boca da televisão goiana, e foi expulsa de Goiás de novo. A Cici é uma mulher revolucionária, mas totalmente. A cidade não aceitava a revolução dela. Era à frente do seu tempo, né, Brandão? Ela e Otavinho Arantes, dois gênios, sabe? Assim, tem que parar com essa coisa de falar de velho, são pessoas maravilhosas. Sabe? Com certeza. Quando você fala assim, os artistas por aí que tem, você tem artistas de artes plásticas, por exemplo, você tem gente genial como DJ Oliveira, como Kleber, sabe, que começaram essa história de o Sabe Rita, que começaram essa história de artes visuais na cidade, que influenciaram todo mundo. DJ, no velório do DJ, estava o Ciron e o Rússio, que para mim são dois artistas geniais, conversando sobre o ateliê do DJ. Eles iam para lá para aprender. Eu conheço um pouco da... Perdão, Flávia. Não, pode falar. Que eu conheço um pouco da coleção de um amigo em comum nosso aqui, que é o Marcos Caiado. Eu acho que ele deve ter a maior, se não a maior, uma das maiores coleções de artes visuais, de artes plásticas, de artistas goianos. E é um dos caras que mais entende disso. A qualidade desses artistas. E quando você olha para aqueles anos 80 ali, para aquele boom das artes plásticas em Goiás, sabe, Confalone, mas você pega assim, olha Ciron, gente, olha o que é Ciron, olha que luxo ser goiano. Né, assim, se a gente vem um pouco depois, tem Marcelo Solar, tem Pitágoras, né? Então, assim, eu acho que, olha só como Goiânia o tempo inteiro está efervescente. E eu acho que isso tem uma explicação, né? Eu tenho uma teoria que nós estamos fora do eixo. Nós não estamos no eixo Rio-São Paulo, as grandes exposições não passaram por aqui, os grandes shows demoraram muito para começar a passar aqui. A gente deve muito ao UFG também por ter assistido grandes apresentações de músicos nos últimos tempos. Então, acho que Goiânia teve que ficar se inventando, né? Assim, acho que as pessoas com essa necessidade de consumir arte tiveram que se reinventar. Goiânia é uma cidade fundada sob um batismo cultural. A primeira construção pública da cidade é um teatro. Então, é uma cidade que tem uma vocação enorme para a arte e para a cultura. E por ser muito carente e não fazer parte desse circuito nacional da grande indústria artística, a gente conseguiu sair daqui as sementinhas do Cerrado que se tornaram grandes expoentes da arte e da cultura no Brasil e no mundo, né? Então, do Bugarins ao Ciron Franco, passando pelo Confalone, chegando na Cici Pinheiro, Martins Sererê, a gente tem uma cidade, galera, que é para poucos, assim. Então, uma capital que realmente muito privilegiada. Exatamente. E assim, olha tanto de gente que a gente falou aqui nessa live, olha pouquinho, assim, se for falar, a gente falou de poucas pessoas, mas a gente olha as pessoas que nós trouxemos nessa live, a importância e a dimensão delas. Então, assim, eu fico pensando, por quê? Por que que a grande população e até a nossa elite econômica, por que que as pessoas não conhece essas pessoas que a gente está falando, que tem expressão, reconhecimento nacional, que tem reconhecimento internacional, pessoas que têm um trabalho seríssimo nas suas áreas. O que você atribui, Brandão, à falta de memória? É a falta de políticas culturais? O que é? Tem um tanto de coisa envolvida nisso, Flavinha, para a gente falar assim, por que as pessoas não conhecem o Ciron? Eu acho que conhecem sim, é estudado nas escolas, sabe? Então, assim, essa coisa de não conhecer, eu acho meio... Tem hora que eu acho meio assim, meio mentiroso. Muita gente conhece, até eu, pessoas conhecem. Para quê? Perder tempo. Mas, assim, então, assim, conhecem.
Conhece lá o Gustavo Veiga, aquele velhinho, Gagá, sabe o que é? Então, assim, conhecem sim. Como não tenho vaidade nenhuma, eu acho que as pessoas conhecem dentro vamos dizer, vou começar por mim, para não falar mal de ninguém. Eu ocupei um espaço X. O público que me conhece, ele está nesse espaço X. Se eu quiser ocupar mais espaços, eu vou ter mais público, sabe? Eu só acho ruim na cidade, assim, quem está começando a pintar, já começa falando mal do Cirão Franco. É igual o Belchior, a primeira música que ele fez, ele falou assim, Veloso, o sol não é tão bonito para quem vem do norte vai dormir na rua. Ele está falando porque está Veloso, que ele falou tinha uma música que falava, né? O sol é tão bonito. Oh, porra, não precisa de pegar uma frase do cara, que era o cara na época da MPB, que era o Caetano, poder falar sabe, para crescer, não precisa crescer. Não precisa falar de ninguém, não. Faz seu trabalho, velho. Faz igual o Dinho do Bugarins fez, com 15 anos chegou do Martinho, e até hoje hoje é um dos maiores artistas desse país, o Dinho. Como é que ele fez? Ele foi sozinho, ele foi de boa. Ele foi com o talento que ele tem e vai ter a vida inteira, graças a Deus. E com a humildade que ele tem, né, Brandão? Ele também trabalhou conosco lá no Centro Cultural. Trabalhou um ano conosco. Eu também. O Vitor também, viu? Eu acho que eu sou também mãe. Eu sou mãe de alguns filhos aí, viu, Brandão? Pode ficar você tudo. Chama a mãe. Tem alguns filhos aí. Tem um pantaleão aí no chat, tem uns filhos por aí, perdido. Mas olha só. Mas com certeza, Flávia, você me formou muito. Eu acho que, na verdade, uma grande experiência de alto nível de produção foi com você, sem dúvida nenhuma. Então, mas é isso. Então, falando no caso do Dinho que está falando, que é uma pessoa querida. Então, você liga para ele hoje, ele é o mesmo Dinho que trabalhou comigo, que estava com 15 anos lá no Martin Sererê. Isso chama-se estrutura, é um talento mesmo. Enfim. Gente, vocês estão vendo que a live já está chegando ao fim, é rápido, né? Mas olha só, teve mais gente que chegou aqui antes da gente partir para as considerações finais. O Renato Malta está falando que Brandão gosta mais de ouvir essas suas histórias antigas sobre Martin Sererê. Sangue de Jesus. O Marcos Brigadeiro está dando parabéns para a FG, de importância na interação e engajamento da instituição acadêmica nos processos de mobilização e fortalecimento da classe artística. A Odília Cruz falando que cultura é renovação. Não parem, não parem, não parem. Né? O Pantaleão falando que, para ele, o Chorinho foi o maior evento popular da nossa cidade. É o maior evento. A Eliane Mix falando que é exatamente o que você falou, Brandão, democratização é tudo. A Denise Procopio falando que só tem gente boa nessa live. Eduardo Teixeira falando que Cici Pinheiro trabalhou no TBC, que é o Teatro Brasileiro de Comédia, com Zimbisky e companhia, né? O Eduardo trabalha conosco também no Centro Cultural, acabou de defender uma belíssima tese. Daqui a pouquinho eu vou te chamar, viu, Eduardo, para conversar conosco sobre a sua dissertação. Só está anotado aqui. Então, assim, em suma, né, para a gente ir encaminhando para o final dessa live, não tem como resumir a cena cultural de Goiânia, né? A cena cultural é essa mescla, né? Que Goiânia... eu sou de uma família de pioneiros de Goiânia, né? A família Cruvinel, ela veio no início da fundação de Goiânia, né? Então, meu avô conviveu com Dudu Vico, né? Dona Belquisa, todo mundo ali perto do Córrego Botafogo, onde ainda eles nadavam no Córrego Botafogo, né? Era um bando de meninos, peste, era tudo peste, saía por aí de banda. 7 homens, 7 meninadas andando aí pelas ruas de Goiânia, e eles contam muito exatamente que a questão da mudança da capital, né? E os primeiros, vamos dizer assim, os fundadores tinham também desde o começo essa visão cosmopolita, essa visão de Goiânia ser uma capital do progresso, uma capital em que acolhesse várias culturas. Eu acho que Goiânia ela se transformou e ela é uma cidade cosmopolita, porque eu, por exemplo, aqui vi vários espetáculos. Eu sou uma pessoa que eu
trabalho, tudo que eu ganho, eu trabalho para consumir cultura e viajar. Eu não tenho quase bem nenhum. O que eu gosto de fazer é assistir espetáculo, é comprar livro, é sair por aí. E isso eu posso dizer que dos grandes espetáculos, grande parte dos espetáculos memoráveis que eu assisti foi aqui, em Goiânia. E você estava falando, Brandão, do Peixi Silveira, eu também queria falar, não quero esquecer dessa live, que o Galeria Aberta, aquele projeto, eu era criança, eu ia para a escola, eu ficava louca para o meu pai passar ali na Goiás, para eu ficar vendo aquela Galeria Aberta. O projeto que, quando eles começaram a pintar aquelas, eu criança ainda assim, tipo, quando começou eu era criança, quando começaram a pintar eu já era adolescente. Aquilo deu uma dor no meu coração, porque para mim era uma alegria, eu queria que pintasse mais, a cidade inteira. Eu falava assim, quando eu era criança, eu falava assim, se eu fosse prefeita de Goiânia, eu ia pintar toda o centro de Goiânia. Mas nós somos uma cidade, Flavinha, que tem dificuldade, por exemplo, nós somos a cidade do bicicleta sem freio. E a gente não tem um único painel do bicicleta sem freio num espaço público. Nós somos a cidade... Tem no Centro Cultural FG. É verdade, olha, verdade. Ó, é o FG. Eu queria... Mas é isso, sabe? Assim, e de toda forma, eu acho assim que Goiânia é uma cidade cosmopolita e que os grandes eventos passam aqui, os grandes shows passam por aqui também. Esses dias eu assisti no Centro Cultural do FG, Denise Stutz, eu fiquei assim, boquiaberta, nunca tinha visto nada parecido com aquilo, muito incrível. Mas assim, eu acho que tudo isso só funciona aqui em Goiânia porque o poder público e as instituições públicas estão dispostas e com esse compromisso de conseguir fazer isso acontecer. Porque o próprio mercado não passa aqui. Então, a gente precisa muito ainda da presença do poder público, das linhas de fomento, das linhas de incentivo, né? Então, acho que isso é fundamental. Inclusive, aproveito esse espaço aqui para convidar todo mundo que está assistindo, Flavinha e Brandão também, no dia 17 desse mês, vai acontecer uma manifestação pública online, obviamente, né, em defesa da manutenção do fundo, da abertura de novos editais. Então, vou dar uma militada aqui sim, Brandão. Convidar todo mundo que está assistindo para participar e convidar todo mundo também para a Conferência Popular de Cultura, né, que está acontecendo agora nesse fim de semana, no dia 12 e 13 de setembro, e vai debater políticas públicas, mas também vai debater como coletivamente a gente vai conseguir continuar fazendo de Goiânia essa cidade tão pulsante e cenário para grandes artistas, né? Então, é importante dizer que Goiânia, sim, é uma cidade que vai bem culturalmente, mas a gente tem que agradecer muito, né, às instituições, a gente tem que agradecer muito a figuras como vocês, que ocupam cargos de gestão e que se comprometem com essa democratização. Obrigada, Vitor. Prazer receber você aqui. Brandão, eu queria terminar com você. E aí, Brandão? Eu queria... Você estava falando que é muito difícil fazer a gestão cultural da UFG, dos espaços da UFG e da própria reitoria de cultura. Aí eu fui lá atrás e lembrei do Carlos Fernando, que foi o cara que começou essa onça toda. Carlos Fernando era um cara maravilhoso, é um artista, assim, esse galpão aí, que hoje é o teatro, era um galpão, ele botou as pessoas para ensaiar, e ele mesmo ensaiava um espetáculo do Fernando Pessoa, ele me ligava assim, Brandão, vem ver, você quer dormir hoje? Eu quero. Vem cá, que é um espetáculo que não tem fala. Então você vai dormir o tempo todo. Aí eu ia. Carlos Fernando era genial, e o sonho do Carlos Fernando era bem que vocês mantiveram o sonho do Kaká e fizeram esse teatro funcionar, essa galeria funcionar, que era o sonho dele. Aí depois veio o Carlos Sena, passou por aí também, quer dizer, são pessoas muito importantes que a gente, que eu falo assim, o Estado vai esquecendo e deveria lembrar um pouco mais desses artistas geniais e que ensinaram tanto para tanta gente. Com certeza, Brandão. E eu acho que é por isso que hoje também, eu estava falando para o Vitor, né? Essa coisa da live, né? Uma simples conversa como essa, é um documento histórico, né? Que aí vão ficar ali e a gente tentando reconstituir essa história, né? E essa memória, porque eu penso que hoje também esse desmonte que a cultura vive, esse negacionismo científico, esses questionamentos são frutos de uma ignorância e de uma falta de memória, né? Impressionante. Então, acho que hoje é nosso dever
contar a história. Se você contar a história, você já está fazendo alguma coisa de bom, né? Nesse mundo, né? Onde inspirar, né, Flávia? Usar a nossa história para inspirar as próximas gerações e inspirar mais pessoas a continuarem fazendo essa história, né? O Vitinho falou que o Frias é fodão. Aqui, mano, não me põe numa fria, porque isso eu não disse, não, hein? Mas eu acho que é muito nesse sentido mesmo. A gente tem que continuar contando a nossa história, contando as revoluções que a gente conseguiu fazer nessa cidade, né, gente? Não é para qualquer um, não. Mas exatamente, mas contar a história, é como também o Brandão falou, né? Quando eu conto a minha história, eu conto a minha história de infância, eu estou contando a história da nossa cultura, né? Porque se eu, Flávia, está aqui no Centro Cultural FG, um espaço já reformado, num outro momento, onde os recursos estavam chegando para a universidade, só foi possível porque já teve aquela abertura do Carlos Brandão, depois só foi possível porque o Sena já tinha chegado antes e já tinha construído o conceito do espaço, né? Então, a gente não faz nada sozinho, né? Então, a gente não tem como, né? E o Brandão mostra isso, né? Com toda essa rede que ele articula em torno dele, né? Com esses novos... com as novas pessoas, né? O Brandão uma pessoa que dá oportunidade, né? E forma. Então, só para terminar, Brandão, eu comecei a live falando que você era jornalista. Uma curiosidade, Brandão, não sei se você lembra. Quando eu lancei meu primeiro livro, eu era menina ainda, tinha uns 20 e poucos anos. Eu fui lá no Diário da Manhã, eu também sempre fui cara de pau, né? Aí eu marquei para fazer uma entrevista, fui insistindo no Popular e consegui, né? Consegui as matérias, aí o Brandão marcou comigo, porque o outro jornal aceitou o release e ele me escreveu. Aí o Brandão falou, não, vem cá que eu quero falar com você. Aí o Brandão chegou, me recebeu ali na entrada, e aí, fala do seu texto, tem que começar a escrever, né, e tal. Aí você fez a reportagem do Diário da Manhã do lançamento do meu livro, Brandão. Mas então, só para falar o seguinte, começamos a live com você, jornalista, escritor, compositor, músico, cantor. Agora eu já descobri que você foi ator, né? Ator. Mas o que, Brandão? Pode falar. Olha, o Vitinho falou do bicicleta sem freio. Eu sou apaixonado de bicicleta sem freio, porque eu morei no pé da Vila Nova. A bicicleta começou lá, eram 8 moleques, assim, sabe? Depois são 2, acho que é Renatinho e... fugiu o nome. Mas quando eu estava no Teatro Goiânia de 2012 a 2014, o Fabrício Nobre me propôs um dia, que tem uns paredão inútil do Teatro Goiânia, que dão fundo para a vida cultural. São 2 paredões lindos, maravilhosos, mas são inúteis. Historicamente falando, eles não valem nada. São vezes de fãs, treino. É uma chatice. Aí o Fabrício, vamos pintar 2 painéis aqui, são duas paredes. No Bicicleta Sem Freio aqui, o Fabrício arrumou o patrocínio e nós fomos correr atrás. É lógico que o IFAM falou não. É lógico que a Secretaria de Cultura bundou e falou não. Porra, vai lá ver, passa pela cidade, vai lá ver aqueles painéis. Não funcionam. É a carcunda do Teatro Goiânia, é a carcunda. Não tem nada a ver com história. Merda. Põe lá uma bicicleta sem freio lá, fica lindo, sabe? Mas não querem fazer. Goiânia é muita pegada dessas bobagens. O IFAM é muito chato. E peraí, o IFAM tá tão equivocado que a cacunda do Teatro Goiânia, ela nunca foi amostra. Ali atrás tinha uma construiu uma coisa depois da fundação do teatro que foi demolida para dar origem àquela pracinha, né? Que tá no fundo ali, que é o Coralina. Então, seria perfeitamente possível. Basta vontade do gestor, né, gente? Eu tenho tanta perraça de cultura que quando eu saio de Goiânia, eu não sou igual a Fábio que vai ver espetáculo, para ali. Não, vou para aglomeração mesmo, vou beber cachaça, vou para praia. Que isso? Tem pirraça. Só para lá, né, Brandão? Gente, olha, foi um prazer imenso. Eu não queria parar essa live nunca, mas a gente vai marcar outra, a gente marca outra, não tem problema não. Aqui não tem esse trem, pode fazer reprise, segunda parte, tem nada que nos impeça. Então, agradecer a presença de vocês dois, Vitor Cadillac, Carlos Brandão, muito obrigada por essa live, muito obrigada também pela contribuição do trabalho de vocês na nossa cena cultural de Goiânia, né? Eu acho que é muito importante ter pessoas como vocês fomentando essa cena, tá bom? Muito obrigada por essa presença e pelo trabalho.
Tá bom? Obrigado, Eu UFG. agradeço, Flavinho. Um beijo. Muito obrigado. Parabéns, UFG. Brandão, tô com saudades. Quando a vacina chegar, a gente se encontra. Não, vacina o quê? Você é chato. Aglomeração. Ó, obrigado, UFG, obrigado, UFG, com a instituição que eu respeito muito. Nós que agradecemos, até a próxima, e eu aproveito, então, a oportunidade para chamar amanhã para uma nova live, é uma nova websérie que vai ser coordenada pelo Pantaleão, que vai tratar sobre o teatro. Então, a gente espera você amanhã na nossa websérie, às 20 horas, aqui nesse canal do YouTube da UFG Oficial, tá bom? Beijão para todos. Abraço, gente. Abraço, Pantaleão. Forte abraço. Deixa.